Fala aí, galera, aqui é o JP e a gente vai agora dar sequência ao nosso estudo de ligações químicas, hoje estudando a última parte dentro das ligações covalentes e fechando esse assunto, ok? Então a gente havia visto no nosso último vídeo, dentro das ligações covalentes, que uma ligação covalente era quando eu tinha o compartilhamento de par de elétrons. Então eu compartilhava elétrons e aí poderia ter uma ligação simples, uma dupla, uma tripla. Existem alguns detalhes importantes para a gente analisar ainda dentro dessa ligação, ok? Então vamos dar sequência aqui. Lembrando que ligação covalente é quando eu tenho uma baixa diferença de eletronegatividade entre os meus átomos que estão se ligando, ok? Bom, existe também um tipo de ligação chamada de ligação covalente coordenada ou também covalente dativa. Antigamente usava-se muito esse termo covalente dativa. Hoje em dia não é mais tão usado, tá? Então, assim, cuidado com isso. A gente usa agora o termo coordenada. O que significa essa ligação covalente coordenada? A gente havia estudado que para poder compartilhar esses elétrons, cada átomo que ia fazer a ligação cedia um elétron. Então eu tenho aqui um elétron que eu compartilho com esse átomo, outro elétron desse daqui que compartilha. Então eu conto esses dois elétrons para os dois átomos. Agora eu tenho que o par de elétrons vai vir de um único átomo. Eles vão estar compartilhando isso, mas agora em vez de cada um entrar com um elétron, eu tenho que o par vem de um único átomo, ok? Então essa é a ligação covalente coordenada. Vale ressaltar aqui que para o átomo não tem essa diferença, ele não julga os átomos, os elétrons dele falando assim, ó, esse daqui é para covalente simples, esse é para coordenada. Não, quando estabelece a ligação, não se tem diferença do que é, por exemplo, uma covalente simples para uma covalente coordenada. A gente tem que saber que existe, mas não tem essa distinção, ok? Bom, como que eu faço para saber se o meu átomo pode fazer uma ligação coordenada? Aqui, informação importantíssima. Cada par de elétron não ligante, ou seja, que não está participando da ligação, mas que é elétron de valência, pode fazer uma ligação coordenada. Então, se eu tenho, por exemplo, na família 7A, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Eu tenho lá uma ligação só que ele faz, que é esse um elétron para inteirar 8, uma ligação simples. Sobraram, sem ligar, 3 pares de elétron. Esses 3 pares de elétrons podem realizar ligações covalente coordenada, ok? Vale também ressaltar que a gente usa isso em último caso, tá? Então, ou você tenta montar sua estrutura sem fazer ligação coordenada. Se você não conseguir montar, não satisfizer todos os átomos da molécula, aí sim você recorre a esse caso, tá? Mas não é para você deixar de fazer uma ligação simples, dupla ou tripla para fazer uma coordenada, ok? A gente se refere aqui à coordenada também com um traço, igual a ligação covalente simples, tá? Antigamente, por ser dativa, a gente representava com uma seta. Hoje, não mais. Hoje é comum a gente representar por um traço, já que não tem diferença entre o que é coordenada e o que é ligação simples. Então, temos aqui o primeiro exemplo para a gente julgar. O dióxido de enxofre. Vamos lembrar aqui, ó, tanto o enxofre quanto o oxigênio são da família 6A. Então, eles têm 6 elétrons na camada de valência e fazem 2 ligações covalentes. Eu tenho aqui 2 oxigênios e eu tenho aqui um enxofre. Então, se eu coloco o meu enxofre para poder fazer aqui, ó, a minha ligação dupla com esse oxigênio, então tá aqui, ó, os elétrons em vermelho são os elétrons do enxofre. Eu coloquei de cor diferente só para diferenciar. Na prática, não tem essa diferença. E os elétrons em verde são do oxigênio. Então, ó, esse oxigênio aqui tem 6 elétrons, esse enxofre aqui tem 6 elétrons. Quando eles compartilham aqui fazendo uma ligação dupla, perceba aqui que ele já está com 8 e o enxofre já está com 8. Só que eu ainda não liguei esse outro oxigênio. Como que eu faço para ligar? Eu vou pegar o enxofre, ele tem 2 pares que não estão participando de ligação nenhuma. Pego um desses pares, peguei esse daqui, e empresto para o oxigênio. Perceba que ele continua sendo do enxofre, então o enxofre continua com os seus 8 elétrons em vermelho,
Só que agora, esse oxigênio está com 8 elétrons e esse também está com 8. Então, consegui satisfazer os 3 átomos, ok? Então, aqui, se a gente analisa como fórmula estrutural, o que eu observo? Eu observo uma ligação dupla entre esse oxigênio e aqui uma coordenada. Cuidado que se você não tiver um olhar atento, você pode falar assim, o enxofre está fazendo mais ligações do que ele faria, porque ele está fazendo aqui uma simples. Isso daqui é a mesma representação da simples, que é um traço, mas não é uma ligação simples, é uma ligação coordenada. E ainda sobra aqui um par de elétrons para poder fazer outra coordenada. Vamos ver mais exemplos disso daqui. Vamos lá. Por exemplo, agora o trióxido de enxofre. Então, a gente tinha visto o dióxido, agora vamos ver o trióxido. É a mesma ideia. Então, tá aqui. Ele está fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio, igual a gente tinha visto, satisfiz os dois. Tá aqui. Só que ainda faltam 2 oxigênios para ligar. O que eu faço? Pego os 2 pares que estão sem ligar do enxofre e faço aqui, ó. Um par tá para cá, faz uma ligação coordenada aqui, e esse outro par para esse outro oxigênio aqui. Assim, todos eles agora têm 8 elétrons na camada de valência. Quando eu desenho a fórmula estrutural, tá aqui uma dupla e 2 ligações coordenadas. Perceba aqui que o oxigênio tem os seus 8 elétrons. Se você olha aqui, não presta atenção, você pode achar que ele está incompleto, mas não. Ele já tem aqui os seus 6 elétrons e como ele pegou emprestado esses 2 do enxofre, agora ele tem 8. Outro exemplo, seguindo aqui, monóxido de carbono. Lembra que no nosso outro vídeo de ligação covalente, a gente tinha estudado o dióxido de carbono, o CO2. Aqui agora a gente tem o monóxido, o CO. Lembrando que o carbono é da família 4A e o oxigênio é da família 6A. Então, a gente tinha visto, né, 4, ele tem 4 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Quando eu desenho a estrutura, olha o que eu observo. Eu coloco as 2 ligações para poder satisfazer o oxigênio, então tá ok. O oxigênio já está com os seus 8 elétrons, que são os elétrons em verde. Só que o carbono ainda não está satisfeito, porque agora, se eu contar aqui, ó, os 4 vermelhos, que era da camada de valência dele, com mais esses 2 aqui da ligação dupla, ele está com 6. O que acontece? O oxigênio tem esse par de elétrons não ligante e ele faz uma ligação coordenada com o carbono. Então, o par de elétrons em verde aqui não deixa de ser do oxigênio, continua sendo. Então, se eu contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8 para o oxigênio. Mas ele também passa a ser do carbono. Então, eu tenho aqui agora 2, 4, 6, 8. Eu consegui estabilizar o carbono também com isso. Então, na hora que eu faço a fórmula estrutural, olha o que eu observo. Perceba aqui que eu tenho uma ligação dupla e aqui uma ligação coordenada, tá? Parece pra gente que isso está incorreto pela notação, se você está acostumado a usar aquela setinha e tudo mais. Se você tem dúvida de enxergar isso como sendo a forma correta, enxergue desse jeito aqui. E depois de montar assim, você transforma para a fórmula estrutural. Okay? Tem muito exercício que ele pede ou fórmula eletrônica, ou estrutural, ou alguma das duas, enfim. Ok? Vamos lá, seguindo. Outro exemplo para a gente analisar agora. Vamos analisar o exemplo de um íon, no caso o íon amônio. Como que a gente vai fazer agora quando ele pede estrutura de íons? Não tem segredo. Vamos lá. O nitrogênio é da família 5A, então ele tem 5 elétrons para compartilhar. Eu tenho cada hidrogênio com 1 elétron aqui para fazer o compartilhamento, são 4 hidrogênios. Só que acontece que de tudo isso de elétrons, eu vou arrancar 1 elétron aqui para poder ficar com uma carga positiva. Você pode pensar assim, tá, mas de quem sai esse elétron? A questão é, não importa. Se eu monto a fórmula aqui eletrônica, então, olha só o que eu fiz aqui. Coloquei o nitrogênio fazendo suas 3 ligações com o hidrogênio aqui. Então, tá aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Isso daqui, sem esse H de cima, é uma fórmula que é a fórmula da amônia, NH3. Você talvez já tenha visto. O que acontece? O nitrogênio está satisfeito. Tá aqui, ó. Os elétrons em vermelho são os dele, são 5, porque ele é da família 5A. Cada hidrogênio tem 1 elétron. Por que aqui em cima esse hidrogênio não tem nenhum elétron? Porque justamente essa carga positiva e que eu tenho que colocar aqui é o elétron que está faltando.
Na prática, o nitrogênio não sabe qual hidrogênio é qual, tá? Então, tanto faz. Tanto é que se eu represento pela fórmula estrutural, fica até mais fácil de você enxergar essa igualdade nas ligações. Olha só, eu tenho aqui 4 ligações covalentes, no caso, 3 são covalentes simples, compartilhadas, e uma é coordenada. E aí, para mostrar que está faltando um elétron nessa estrutura inteira, eu coloco essa carga positiva com um colchete para fora aqui. Então, esse colchete engloba a estrutura inteira, o íon inteiro, a fim de mostrar que o elétron que está faltando pertence a alguém da estrutura, não me importa quem. Assim como se fosse um íon negativo, né, um ânion, eu faria da mesma forma, colocando esse elétron a mais para poder completar as ligações, e no final colocaria o colchete com o sinal negativo aqui com a carga negativa, seja menos, 2 menos, 3 menos, ok? Então, tá aqui um exemplo de um caso para íons. Não tem segredo, é só você lembrar aqui que o íon ou vai ter elétron a menos ou elétron a mais do que era para ter normalmente. Mas aqui está todo mundo satisfeito com as suas ligações e então a gente pode tocar o barco. Outro exemplo, aqui o ácido nítrico. Expliquei para vocês em ácidos que quando eu tenho hidrogênio e oxigênio e mais um outro elemento, em geral esse outro elemento é que é o átomo central. Hidrogênio fazendo uma ligação, os oxigênios com 6 elétrons, então para fazer até 2 ligações, e o nitrogênio com 5 elétrons, fazendo 3 ligações. Quando eu monto essa estrutura, olha o que eu observo. Eu coloco o hidrogênio ligado no oxigênio. Lembra que o hidrogênio, em geral, está na ponta, tá? Esse nitrogênio está aqui, ó. Ele está fazendo uma dupla com oxigênio. Então, esse oxigênio já está ok. Está fazendo as 2 ligações dele. Faço uma simples com outro oxigênio. Então, também está aqui certo, ó. Esse oxigênio está fazendo 2 ligações. O H também já está certo. E o nitrogênio ficou certo. Então, esses todos aqui de baixo estão já satisfeitos. Falta agora apenas esse outro aqui de cima, tá? Que é esse átomo de oxigênio. Ele tem 6 elétrons e o nitrogênio ainda tem um par sem participar de nenhuma ligação. O que eu faço? Uma ligação coordenada aqui. Então agora o nitrogênio não perdeu nenhum dos seus elétrons, continua com 8, mas agora eu consegui satisfazer esse oxigênio também. Tá aqui a estrutura dele. HON fazendo dupla aqui, fazendo coordenada aqui em cima. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo para a gente fechar. Ácido sulfúrico, H2SO4. O átomo central aqui vai ser o enxofre. Enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. O que eu vou fazer? Eu vou satisfazer cada um dos que eu posso. Depois eu vejo quem faltou ligar. Então, satisfiz esses 2 aqui, esses 2 oxigênios. Perceba, ó, os elétrons em vermelho são os do enxofre. Tem 6 aqui. Faço uma simples para cá e esse oxigênio outra simples para cá. E mesma coisa do outro lado. Então, todos esses aqui, ó, estão já satisfeitos. Faltou ainda colocar 2 oxigênios. O que ele vai fazer? Um par de elétrons, como ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons. Então, ele está aqui com 2 pares sem compartilhar. Ele pode fazer 2 coordenadas. Ele faz uma coordenada com esse de cima e uma coordenada com esse de baixo. Assim, a fórmula estrutural dessa estrutura, dessa molécula, é essa daqui. Perceba aqui a simetria novamente que eu falei para vocês, tá? Então, tá todo mundo satisfeito aqui. Beleza? Bom, na química quântica, a gente encontra também ligações covalentes, então, só que lá elas vão levar um nome um pouquinho diferente, vale a pena a gente conhecer. Inclusive, isso é muito usado numa parte chamada química orgânica, talvez você já tenha visto isso. Vamos lá. Eu tenho covalente de 2 tipos, uma covalente chamada covalente sigma, representada por essa letra grega sigma, que é quando eu tenho uma sobreposição frontal de orbitais. Lembra lá da estrutura atômica, nós temos os elétrons que estão em orbitais. Quando esses orbitais se sobrepõem, é porque eles estão fazendo uma ligação covalente. Quando essa sobreposição é frontal, eu tenho uma ligação mais estável. Diferente do caso em que eu tenho uma covalente do tipo π, em que eu tenho uma sobreposição lateral de orbitais, que é menos estável. Só para você entender. Imagina que você tem, por exemplo, uma jaqueta e ela não é fechada por zíper, é, por exemplo, por velcro. Se você tem o velcro de fora a fora na sua jaqueta,
Na hora que você vai tentar abrir ela, é mais difícil do que se você tivesse somente pedacinhos de velcro espalhados aqui por ela. Por quê? Quanto mais velcro, maior o contato que você tem, maior a sobreposição de uma parte com outra. Então é mais difícil você separar. Sendo mais difícil, se torna uma ligação mais estável e mais difícil de ser quebrada. O contrário também é verdade. Se ela não é uma sobreposição tão efetiva, não é tão estável, e aí você consegue quebrar ela mais fácil, ok? Então, basicamente essa é a ideia. Olha só, eu tenho aqui, a minha mão está uma em contato com a outra. Então, é mais difícil de eu separar as duas. Diferente daqui, quando eu tenho uma sobreposição lateral, elas só estão em contato por uma pequena parte. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma covalente do tipo π e aqui uma covalente do tipo sigma, ok? Sobreposição frontal, sobreposição lateral. Como que faz para eu saber se é uma covalente sigma ou covalente π? Inclusive, saber isso vai ajudar a gente a entender um pouco de reatividade de algumas partes da molécula lá em reações orgânicas. Por que algumas ligações são mais fáceis de ser quebradas que outras? Bom, se eu tenho uma ligação simples ou coordenada, eu tenho uma ligação sigma, tá? Então, simples ou coordenada, sempre sigma. Se eu tenho uma ligação dupla, uma das ligações vai ser sigma e a outra π, tá? Cuidado aqui. E se eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma sigma e duas π. Sempre quando eu vou formar a ligação sigma é formada primeiro. Então, eu formo a sigma para depois formar as π. Trouxe aqui uma molécula orgânica só para a gente poder analisar o que é sigma, o que é π nela. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, carbono fazendo suas 4 ligações. Se você contar cada um dos átomos, todos eles estão satisfeitos, ok? Agora eu vou julgar aqui uma por uma. Então, primeira ligação aqui, ó, essa ligação carbono-hidrogênio. É uma ligação simples, então é sigma. Aí do lado aqui eu tenho uma tripla. Por convenção, a gente fala que essa daqui, esse tracinho do meio é a sigma e o de cima e de baixo são as π. Então, assim, quando eu vou fazer uma reação química, é mais fácil eu quebrar o que está em verde aqui, no caso dessa ligação, do que justamente essa daqui que está em vermelho, tá? Depois, novamente, sigma, porque é simples. Aqui, quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma sigma e uma π. Tanto faz qual é qual. Aqui eu tenho uma simples, uma sigma, e depois uma outra simples, também sigma. Ok? Isso daqui você vai estudar melhor quando for estudar química orgânica, mas vale a pena a gente saber esse conceito aqui dentro das ligações covalentes. Com relação aos compostos, as propriedades de compostos ditos moleculares, ou seja, que formam moléculas. Compostos moleculares são aqueles que têm ligação covalente entre si. Então, vamos ver aqui algumas propriedades. Primeira delas, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos na temperatura ambiente. Então, ao contrário dos compostos iônicos e metálicos, que são sólidos à temperatura ambiente, os compostos moleculares podem estar em diferentes estados físicos, uma vez que essas moléculas vão ter arranjos diferentes, interações diferentes. Para a gente entender um pouquinho melhor o porquê disso, é a partir dos próximos assuntos que a gente vai abordar. Outra coisa interessante é que eles não conduzem eletricidade nos estados sólido e líquido, tá? Só que aqui vale uma exceção importante para o estado sólido, que é a grafite. Grafite é uma das organizações do carbono na natureza que a gente encontra. Então, quando eu tenho carbono-grafite, o carbono-grafite conduz sim energia elétrica. Por que ele conduz eletricidade e, por exemplo, o diamante não conduz? Né? Se os dois são feitos somente de carbono, os dois são alótropos. Porque se eu analiso a estrutura tridimensional do grafite, ela é uma estrutura lamelar. Perceba aqui que eu tenho lâminas. E aqui, entre uma parte e outra, eu consigo ter a movimentação de elétrons, eu consigo ter movimentação de carga e justamente para ter condução de energia elétrica tem que ter movimentação de carga. Lá dentro de ligação metálica, que a gente estudou e tudo mais, ligação iônica, tinha os seus casos. Aqui, normalmente não conduz, mas a grafite é uma exceção bacana de você saber que ela conduz sim energia elétrica. Além disso, também vai conduzir eletricidade no estado aquoso, ou seja, se estiver dissolvido em água, se forem ácidos. Por quê? Os ácidos,
quando colocados em água, eles vão sofrer o que a gente chama de ionização. Então, eles vão formar íons. Formando íons, você tem carga. Então, é a ideia lá da ligação iônica também. Tendo mobilidade de carga, mobilidade de íons, tem condução de energia elétrica. Aqui, com ácidos, na hora que eles ionizarem, você também tem essa mobilidade, já que está no estado aquoso. Então, eles podem conduzir. É claro, não é tanto igual outros compostos, mas ainda assim você consegue perceber uma certa condução, ok? Então, só retomando, como via de regra, compostos moleculares não conduzem. Quais casos vão conduzir? Se forem ácidos ou se for a grafite, ok? Ácidos em água, beleza? Essa solubilidade em água também é variável, tá? Eu coloquei aqui estado aquoso, mas não é toda substância que vai conseguir se dissolver em água. Você tem aí uma solubilidade aqui, pode ser alta ou baixa, em água ou em solventes orgânicos, que a gente fala. E se eu comparar com os compostos iônicos, eu tenho pontos baixos de fusão e ebulição, tá? Então, comparativamente, se eu vejo um e outro, esses daqui têm pontos de fusão e ebulição mais baixo que os compostos iônicos e os metálicos também que a gente estudou. Para a gente fechar aqui, um último conceito são chamados compostos covalentes. Como assim? Qual que é a diferença de um composto dito molecular para um composto dito covalente? Os dois têm ligações covalentes na sua estrutura, mas um composto vai ser dito covalente quando ele possui um número muito grande ou indeterminado de átomos. Assim, você não consegue falar quantos átomos tem lá na fórmula molecular. Lembra que lá eu tinha quantos de cada elemento eu tinha na minha molécula. Aqui eu não consigo fazer isso, tá? E aí eu vou ter uma atração de uma molécula com outra, formando o que a gente chama de macromoléculas. Exemplos disso daqui. Grafite é um composto covalente. Perceba que eu escrevo C-grafite porque eu tenho vários átomos de carbono, mas eu não sei quantos. C-diamante, ou seja, vários átomos de carbono formando diamante, mas é um outro arranjo. E eu tenho aqui o dióxido de silício. Só que eu mostro esse N aqui porque eu tenho N repetições, né? Várias repetições dessa estrutura. Para a gente poder entender em termos de imagem, tá aqui, ó, um composto molecular, o CO2, então eu consigo precisar falando para você que tem um carbono e 2 oxigênios, não é um número indeterminado de átomos. Mas aqui do lado, o dióxido de silício, eu percebo que aqui, ó, cada silício vai acabar fazendo ligações coordenadas, enfim, vai acabar extrapolando. Então, eu vou ter interação de uma molécula com outra, formando essa macroestrutura. Por isso que a gente coloca aqui esse rabiscadinho aí para mostrar que ele se expande. Assim, eu não sei te falar quanto que tem de cada de silício e de oxigênio nessa estrutura. Então, aqui eu tenho um composto dito covalente e aqui um composto dito molecular. São alguns exercícios que trazem essa distinção, mas você sabendo as propriedades deles, vale diferenciá-los, ok? Fechamos aqui o nosso assunto de ligações químicas. Qualquer dúvida, estou à disposição. A melhor forma agora da gente finalizar esse assunto, exercícios. É isso que a gente vai fazer agora. Até a próxima. Tchau, tchau.